Fala galera, chegamos hoje ao 19º episódio. Estamos aqui hoje com o Felipe Lucena, né? Veio aqui a Blumenau a convite nosso aqui a gravar mais um episódio. Fico muito feliz pela tua presença. Mas antes da gente começar, como de praxe, né? Eu vou até pegar minhas anotações porque a amnésia não ajuda, né? A gente tem que falar dos nossos patrocinadores que nos ajudam, que nos motivam a continuar gravando, né? Vou falar aqui da RWC, Indústria de Mochilas Táticas e Operacionais, locada lá em São Paulo. Você tem uma mochila, você precisa de uma mochila para atender ali dentro da sua equipe de resgate, dentro da Bravo, Alfa ou no ASO, supostamente. Tem uma mochila ali tática operacional, impermeável, com material de qualidade. Né? Vocês podem estar acessando ali. Informando o Raliga 10, tem 10% de desconto lá no Instagram deles, @RWC. Também gostaria de falar da Naturiarte, a empresa que desenvolve a lembrança que a gente entrega aos nossos convidados, né? Meu amigo Juliano, que sempre nos atende de forma muito, muito carinhosa, muito atenciosa. Então, agradecer mais uma vez a Naturiarte, né? Que pega a sua ideia e transforma em arte. Você quer presentear, você tem um evento, né? Você entrega a sua ideia lá para o Juliano e ele vai te entregar e vai suprir a tua expectativa. Também gostaria de falar da VK Treinamentos, do meu amigo Valdecir, aqui de Blumenau. Né, a sua empresa que precisa se adequar dentro das normas do CBMSC, Brigada Voluntária, NRs, né? Você entra em contato com a VK Treinamentos e eles vão estar atendendo ali a sua empresa e adequando, te ajudando, né? Desde CIPA, né? Então, vocês podem estar entrando em contato ali com a VK. Seguindo o mesmo rumo, né? Tem a Optimus Fire, do meu amigo Maia, lá de Criciúma, que também atende nessa mesma área, né? Área de prevenção, Brigada Voluntária, né? Ele também está ofertando agora, salvo engano, o BLS, né? Também está fazendo agora o curso de CIPA. Então, entre em contato lá com o pessoal da Optimus Fire, pede lá uma cotação com o Maia e ele vai te dar atenção especial, eu tenho certeza disso. Hoje também a gente tem a Fire Truck, empresa especializada em latuaria, pintura em caminhões de bombeiro, localizado na cidade de Erechim, Rio Grande do Sul. Né? Segundo episódio que estão com a gente, meu amigo Marcel. Né? E junto com a Fire Truck tem a DPMEC, né? Que é uma empresa que desenvolve a transformação de caminhões de bombeiros. Né? Você da sua unidade militar ou voluntária que tem interesse, né, de reformar um caminhão ou adequar uma nova estrutura em cima do seu caminhão de bombeiro, entre em contato lá com a DPMEC, transformação que eu tenho certeza que eles vão suprir a expectativa de vocês, porque como bombeiro eu sou prova do material deles. Nós temos 2 caminhões da nossa unidade que foram transformados lá com eles. E garanto a vocês aí que é um trabalho muito bem feito, é um capricho fora do normal, assim. Então, entre em contato lá com a Fire Truck e DPMEC, com meu amigo Marcel, que vocês não vão se arrepender, certo? Dados os recados paroquiais, vamos aqui com o Felipe Lucena. Lucena, muito obrigado por vir até aqui no estúdio do Raliga, passar esse tempo aí com a gente, né? A gente vai ter uma horinha aí para conversar um pouquinho, para saber um pouquinho da tua história aí, como é que tu entrou no bombeiro. A gente tem uma horinha aí para perder agora. Eu que agradeço o convite, né? Sempre acompanho vocês e já vários episódios aqui com ícones do bombeiro de Santa Catarina, né? Então, muito obrigado pelo convite e, assim, do fundo do coração, eu espero que esse episódio seja muito valioso, tanto para nós aqui quanto para quem estiver assistindo, que eu acho que vai ser bem legal essa conversa que a gente vai ter. Massa, com certeza. Lucena, cara, aquela pergunta, né, que eu sempre faço do começo, né, que é clichê. Como é que tu se achou como profissional? Como é que tu entrou no bombeiro? Quando foi o clique? Quando foi esse divisor de água para tua vida aí dentro dessa área do mundo da emergência? O começo na área foi um pouquinho diferente do que o pessoal está acostumado. Geralmente o pessoal olha o caminhão e fica apaixonado pelo caminhão e quer ser bombeiro, aquela coisa toda. O meu foi um pouco diferente. Eu olhava o guarda-vidas e para mim eu queria ser guarda-vidas. Eu não entendia que guarda-vidas era bombeiro, para mim era ser guarda-vidas. Então, com 15 anos eu já acompanhava ali o pessoal fazendo o curso, já treinava alguma coisa, mas imagina, né? Franzino, aquela coisa toda, não tinha nem a ideia de que conseguiria passar no curso. E aí eu trabalhava na época numa refrigeração, quando eu fechou 18 anos, pedi dispensa lá da refrigeração, fiz um acordo lá com o meu chefe e fui fazer o curso de guarda-vidas. 18 anos, bem magrinho. O pessoal olhava assim, não, isso aí não vai ser guarda-vida, não vai dar conta. Só o chassi do grilo. Isso aí não consegue nem se salvar, quanto mais salvar alguém. E aí fui eu e um amigo meu chamado Diego Montebello, que está na polícia hoje, filho do Coronel Montebello. E a gente ia com uma filosofia, a gente precisa vencer um dia de cada vez. A gente não precisa
pensar no final do curso. Se eu vencer hoje, eu já estou feliz. Hoje está pago. Porque era uma outra cultura, né? A cultura era muito condicionamento físico e a galera que vinha fazer o curso já era um pessoal preparado. A gente foi vencendo dia por dia até conseguir terminar o curso e daí trabalhando na primeira temporada, e daí eu apaixonei, né? E o bom do salvamento aquático é que se você treinar muito, se você estiver muito bem fisicamente, você consegue chegar antes que a vítima se machuque, né? Em todas as outras áreas, o evento já aconteceu, a gente foi acionado, né? Aí eu aprendi a me apaixonar pelo bombeiro depois que eu entrei na instituição como bombeiro comunitário, mas foi esse o meu começo, né? Tanto que até quando eu vesti, né, a farda lá de bombeiro comunitário ou de bombeiro militar, beleza, deu aquela emoção, mas não tanta. Mas na hora que eu coloquei a regata vermelha, você agora consegui alcançar o objetivo. Agora sim. Aí vivi assim, imersamente dentro do salvamento aquático e me apaixonei demais pela profissão, porque eu peguei uma fase onde recente tinha separado da polícia, então tinha muita coisa para fazer ainda na instituição. E aí eu tive bons comandantes que me deram muita abertura para poder trabalhar como professor conteudista, como melhorar procedimentos internos, e isso foi me motivando cada vez mais, né? Não sei se você já ouviu falar na pirâmide de Maslow, né? Sim. Você tem a pirâmide lá que você tem a base, as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, afeto, e daí lá em cima você tem a autorrealização. E logo no começo da carreira eu já estava na autorrealização, porque eu tinha os meus comandantes me colocando muita responsabilidade. Tanto que quando eu era recém-formado, fui para Rio dos Cedros, já era chefe de socorro, nunca, recém tinha saído da escola, já era chefe de socorro. Então, sempre foi muita responsabilidade. Aí, curso de guarda-vidas, aquela coisa toda. Então, eu sempre tive essa autorrealização lá em cima, institucionalmente, né? Isso foi muito bom por causa dos meus comandantes, que sempre me colocaram muita responsabilidade e eu fui cumprindo, né? Isso foi muito bom para o meu crescimento, né? Para ser o que eu sou hoje. E estás quanto tempo no bombeiro hoje, já na tua carreira de bombeiro? Então, eu conto o meu tempo de guarda-vida civil, porque para mim, né, a visão que eu tenho institucionalmente é que é uma coisa só. Uma coisa só. O guarda-vidas, o bombeiro comunitário e o bombeiro militar faz parte de uma instituição. Então, são 20 anos, esse ano vai fazer 21 anos, e que eu passei no concurso como militar e esse ano faz 15 anos. Pô, e hoje tu, além de bombeiro militar, tu desenvolve outras atividades, né? Outras atividades, certo? Tu tens uma academia de bombeiros, né? Como a gente conversou no episódio anterior ali com o Rank. Como é que tu concilia essa tua rotina de bombeiro com as aulas, né? Com tua assessoria? Como é a tua rotina, cara? Então, hoje a gente tem o privilégio de viver na época que nós vivemos, né? Porque a gente consegue fazer uma estrutura que tem muito alcance com muito enxuta. Então, hoje com a tecnologia, principalmente agora com as inteligências artificiais, a gente consegue ter um exército de robôs treinados, né? Ali com linguagem de Python para a gente poder fazer essas integrações via API, que antes era muitas pessoas para poder fazer, hoje uma pessoa só faz a programação e acaba tendo. Então a gente tem uma empresa com muita gente que só tem uma pessoa física, né? Otimização, né? Acaba otimizando. Mas tudo isso surgiu porque em muito tempo eu dediquei muita energia intelectual para dentro do bombeiro, né? Para poder melhorar os processos, para poder trazer conhecimento de fora para dentro da instituição. Só que como a instituição ela é muito grande, então ela tem várias realidades, acaba sendo difícil a implementação, ou demorada, né? Até acontece, mas demora muito tempo, porque tem que passar por vários crivos, né? Vários filtros até chegar na ponta. E aí isso acabou me frustrando, assim, essa quantidade de energia que eu tinha que desprender para poder fazer isso acontecer. Então, teve um determinado momento que eu fui jogar futebol lá, machuquei meu joelho e tive que ficar 3 meses parado, longe das atividades de ensino dentro da instituição. Eu pensei, não vou ficar parado, eu vou estudar, né? Então, eu estudei mais como fazer lançamentos digitais, como fazer curso fora do bombeiro, porque eu já tinha uma noção de como fazer EAD, que eu fiz o EAD dentro do bombeiro. E eu acabei vendo que é muito mais fácil eu fazer esse conhecimento que vem de fora chegar até o bombeiro se eu fizer de maneira particular. Se eu pegar o conhecimento, por exemplo, né? Sempre me especializei muito na parte de resgate vertical, né? Ajudei muito no que é o CSALT hoje de Santa Catarina. Se eu pegar aquele conhecimento lá que a gente trouxe da NFPA, o conhecimento do IRATA, juntar tudo e eu fizer via
via um canal particular, eu consigo fazer com que ele chegue muito rápido na ponta. E teu alcance também é maior, né? Também é maior, porque não fico limitado só ao estado de Santa Catarina. Eu posso fazer para o Brasil inteiro. E aí, para o mundo também agora, né? A gente tem essa possibilidade. E aí veio essa... com menos energia, eu consigo alcançar mais pessoas e, no final das contas, eu consigo fazer uma transformação maior na vida das pessoas. Porque é o que... Chegou um determinado ponto da minha vida, que daí não estou falando da vida de bombeira, na minha vida, né? Sim. Que eu percebi que o meu trabalho é algo que entrega algo para a sociedade. Então, se eu posso entregar algo para a sociedade de valor, que seja a minha entrega como bombeiro, fazer o melhor atendimento possível, e também a minha entrega como um empresário, onde eu faço uma capacitação da maior quantidade de pessoas possível, que no começo começou só na área da emergência, mas depois isso começou a ficar tão legal esse ensino que eu parti para outras áreas também. Agora eu faço essa parte de consultoria também na área de negócios. E aí a gente vê que a gente agrega muito valor social, né? Inclusive até tem aqui, a gente está em Blumenau, né? Ano passado teve uma recorrência de acidentes com agressores ativos em escolas, né? E aí eu vi aquela situação, eu vi uma questão moral da minha parte de entregar algo para a sociedade. Porque é difícil você conciliar uma pessoa que tem noção de desenho, de ilustração, que conhece de bombeiro e ainda conhece narrativas. E aí eu vi aquilo acontecer e disse, não posso passar por uma coisa dessa e deixar essas crianças nessa vulnerabilidade que está. Porque quando a gente coloca um agente público numa escola, por mais que a sensação de segurança a gente acha que aumenta, mas ela acaba diminuindo. Porque cada vez que você olha para aquele agente público ou você olha para aquele muro alto cheio de grade, o que acontece? Você lembra da ameaça, sua sensação de segurança diminui. E aí eu pensei, a gente precisa fazer alguma coisa para poder melhorar isso. Aí eu fiz o livro Estranho na Escola. O Estranho na Escola? Acho que está ali. Vou até pegar aqui o joguinho, a gente criou um jogo. Tem o livro. Tem o livro. Tem aí? A gente criou esse jogo até para ajudar as crianças a memorizar, né? Mas por que eu estou entrando nessa história aqui? Porque isso aqui é uma maneira é um produto que entrega algo para a sociedade. Sim. E aí, aqui a gente conta a história, né, totalmente ilustrada, de uma criança que ela vivenciou isso. Só que aqui a gente faz uma questão, assim, vai ter aqui um dos personagens que ele é um policial, e esse personagem, ele vai entrar nessa situação de ter uma ocorrência nesse gênero. E aí ele vai fazer o método que a gente chama de montar os 5 pilares, né? Que é o gerenciamento de acidente de múltiplas vítimas, que é um outro livro que eu fiz com o Felipe Matos. Então, dentro desse livro, eu resumi aquele livro em duas páginas. Para quê? Para que a pessoa que está lendo isso aqui, que também é um profissional da área da saúde, saiba o que fazer quando der uma situação como essa. Então, qual foi a sacada, né? De que eu posso entregar algo para a sociedade muito mais do que eu estava entregando como bombeiro. E aí a questão é o quanto a chama de ajudar os outros realmente arde no coração do bombeiro, né? Porque tem muitas pessoas que passou no concurso público e se apaixonou pela profissão. E tá tudo bem. Isso é legal pra caramba. Sim. Só que tem muita gente que ama isso aqui demais, que gosta de ajudar o próximo, sabe? Que só o bombeiro não é o suficiente, né? Tu entende que tu pode entregar mais, né? Do isso, que servir 24 horas ali, né? E é justamente essa questão de ter o teu potencial, sabe, acelerado. Não, eu tenho uma potência que está ali, mas até onde vai? Então, é a possibilidade de poder fazer isso. Sim. E eu percebi que, assim como eu, existem milhares de pessoas que têm conteúdos assim, fantástico para entregar para a sociedade e acaba não entregando. Chega a cortar o coração de ver aquele profissional que se entregou 30 anos numa atividade e ele vai embora sem deixar nada. Sem deixar um livro, sem deixar um curso, o conhecimento vai todo com ele. E aí a gente lembra daquele cara, fala assim, puta merda, aquele subtenente, bicho, era bom. Aquele chefe do bombeiro voluntário, caramba, aquele cara fazia isso, aquele cara era ser humano, aquele cara... E aí ele foi embora. E aí passou 2 gerações ali e já não se lembra mais daquele cara. E hoje a gente tem a possibilidade, por exemplo, eu sei que você gosta do resgate veicular. A gente até estava comentando sobre isso. Imagina só você pegar o teu conhecimento sobre resgate veicular e colocar ele num livro. Técnicas que você está fazendo aqui com a sua galera, que é técnicas que para você é super simples. Você fala assim, meu Deus, quem que não sabe disso aqui? Só que esse livro ele vai parar lá na Bahia. E lá na Bahia, o pessoal nunca viu que tem a possibilidade de você pegar e abrir a porta com cinto de segurança. Como que o cara vai fazer isso? Ou rebater o painel, né? O pedal.
Coloca lá, e puxa na porta. Pô, uma técnica simples que pô, todo mundo sabe, mas o cara lá não sabia fazer. E é aquilo que vai poder desencarcerar uma vítima que às vezes estava entrando em choque hipovolêmico, que aqueles 30 segundos é o suficiente para ela sobreviver. Então, só em você acreditar no seu propósito, olha a cadeia de coisas boas que vai acontecer. Então, eu ter acreditado no meu propósito de poder potencializar as pessoas fez com que você acreditasse que você era capaz e que aquela pessoa lá foi salva, saca? Acabou influenciando em outro estado. Né? E não tem nada a ver, né? É tipo um vírus, só que é um vírus positivo, né? Até tem uma situação que eu gosto muito de falar sobre um cara que ele é fantástico, até vou pedir pra galera seguir ele aí, Jackson Strizzer. É um cara que ele entende demais de APH tático. Daí a gente tava trocando uma ideia, ele falou, pô, cara, eu tenho muito potencial, eu sei sobre APH, eu sei sobre salvamento aquático, mas eu não sei o que me posicionar. Eu pensei, cara, fala sobre APH tático. Eu pensei, pô, mas eu falar sobre APH tático? Quem sou eu para falar sobre APH tático? Pô, Strizzer, quem que é você, cara? Você está com um fuzil no peito, em cima de um helicóptero, trocando tiro com os bandidos. Se você não vai falar, quem que vai falar? O enfermeiro que está dentro do hospital? Porque quem está falando é o enfermeiro que está dentro do hospital. Nada contra, mas você tem mais propriedade que os caras para falar em combate. E aí ele, é verdade. Daí ele fez um livro, foi o primeiro livro de APH tático do Brasil e hoje tem o curso dele. E sabe, uma coisa que tava ali na cara dele, era só ele. E aí ele... Eu tô falando demais, né? Não tô deixando você falar. Tu tem que falar aqui, cara. Eu gosto de ouvir. Mas até voltando, eu pedi pro Pedro colocar ali aquela imagem do viés cognitivo. Que é justamente isso aqui, ó. É isso aqui que acontece na vida da... Por que eu fiz questão de mostrar isso aqui pra galera? Assim, ó. Porque tem muita gente que tá ouvindo esse podcast agora e ele tá nisso aqui. Isso aqui, ele é um viés cognitivo chamado Dunning-Kruger. Depois vocês pesquisam, se tiver tempo, eu até conto a história. A história é bem engraçada sobre esse viés cognitivo. Mas funciona da seguinte maneira. Quando você está conhecendo uma coisa nova, por exemplo, eu vim aqui pela primeira vez no podcast, né? E aí eu estou aqui conversando com você e achei legal. Pô, o Pedro tem uma estrutura legal aqui, ele entende bastante de iluminação, de som. O que acontece? Eu vou e assisto um vídeo no YouTube. Como montar um podcast. A minha confiança vai lá para cima. Por quê? Porque eu tenho pouco conhecimento sobre essa área. Então eu vou começar a falar que eu sou o cara, eu sei fazer sobre podcast, eu não sei o quê, blá, blá, blá. Só que conforme eu vou estudando, eu vou vendo, o lumens dessa luz aqui não é qualquer um. Aqui a acústica não é qualquer um. O microfone tem que ser... Então eu vou aumentando o meu conhecimento na área e logo eu vou diminuindo a minha confiança. Então eu vou ficando menos confiante e eu vou falar cada vez menos. Aí eu chego aqui no viés cognitivo chamado síndrome do impostor. O que acontece? Eu não vou falar o nome porque talvez essa pessoa ela vai ficar triste. Mas eu cheguei com um amigo meu, a gente fez curso de soldado junto. Ele é um monstro na sinotecnia. Para mim, é um dos melhores caras que tem na sinotecnia. Eu cheguei e falei assim, mano, cara, escreve seu livro sobre sinotecnia, cara. Você é muito bom no que você faz. E aí a gente já tava com 15 anos de bombeiro. Ele falou assim, pô, cara, eu não sei o suficiente ainda para isso. Então ele cai o quê? Ele cai aqui, ó. Na síndrome do impostor. É aquele cara que ele está 10, 15, 5, 6, 3 anos estudando a mesma coisa e ele acha que ele não sabe o suficiente ainda. Ele tem propriedade do assunto, mas não tem a confiança para replicar. Isso, mas é porque ele é inteligente o suficiente para saber que ele tem muito tempo para aprender ainda. Por mais que ele aprendeu, talvez seja o seu caso hoje. Você sabe muito sobre resgate veicular, muito, mas daí você fala assim, pô, mas eu escrevi um livro sobre resgate veicular, eu me posicionar como especialista em resgate veicular, aí você cai nessa síndrome aqui. Mas o que você precisa entender para não cair nisso aqui? Você só precisa estabelecer qual que é o seu limite. Vou te dar um exemplo. Ô, Ranqui, presta ali o livro da RCP, por favor. Quando o primeiro, quem escreveu foi o Ranqui, né? O primeiro livro foi ele que escreveu. Aí eu cheguei e perguntei para ele, pô, Ranqui, cara, como que tu escreveu o teu livro, cara? Ele disse assim, cara, eu fiz só o que a gente faz todo dia. Eu escrevi o que a gente faz todo dia. Aí eu pensei, putz, é verdade, né, cara? Então, o que eu vou fazer? Eu tinha esse medo, né? De, pô, eu vou falar sobre a RCP, o que vão pensar de mim, né? Quem sou eu para falar sobre a RCP? Daí eu pensei, pô, cara, faz 20 anos que eu faço a RCP. Né? Pô, não é possível que em 20 anos eu não aprendi muita coisa sobre isso aqui. Aí eu pensei o seguinte, não, eu vou falar, então, vou estabelecer um limite. Eu não vou falar sobre o avançado, porque eu nunca estudei sobre o avançado, eu não sou médico, isso aqui é outra seara, não sou eu que faço avançado, mas o básico eu sei falar bem. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, primeiro, qual que é a maior referência?
Fui na AHA, fiz o curso da AHA, vi que a AHA segue os preceitos da UCOR. E aí depois eu descobri a UCOR e vi que tinha várias outras associações em todos os lugares do mundo. Fiz um curso de cada um, fiz um compilado e juntei. Beleza, isso aqui é o que se fala sobre a SCP. Então aqui eu fiz daí o primeiro livro, sobre a SCP. Como socorrer casos de parada cardíaca. Só que esse aqui, daí ele fala, a AHA, ela trabalha muito mais sobre a parte de cardiogenia. E aí a gente sabe que tem a porcentagem ali da hipóxia, que é trauma, intoxicação, afogamento e OVACI, né? Isso. E aí o que eu pensei, pô, beleza, os cursos de BLS geralmente é voltado nisso aqui, mas pouco se fala sobre afogamento. Pô, e afogamento eu estudo a minha vida inteira. E aí o que eu fiz? Fiz na mesma percepção, voltado só para pH básico, só para o socorrista, só para o guarda-vidas. Então eu estabeleci um limite. E aí saiu esse segundo livro aqui que fala sobre a SCP também, voltado mais por causa de hipóxia. Aí eu peguei esses 2 livros, mandei para o Dr. Spielman, ele falou, pô, cara, isso aqui é o livro ideal para leigo. Eu fechou, esse era o público que eu queria. Não é um especialista, não é um médico, é um leigo. É o cara que quer saber mais. E aí saiu esses 2. Aí esse aqui foi por curiosidade, daí. Esse aqui foi aquele que eu te dei, né? Uhum. Não, mas olha aqui que parada interessante. Isso aqui eu cataloguei. Por que eu não vendo isso aqui? Porque esse livro não foi eu que escrevi. O que eu fiz? Eu peguei todos os artigos que falam sobre mitos e verdades sobre a SCP. Então, tem tudo aqui, todos, até os dias atuais. Estou bem curioso para ler esse livro, cara. Ele é muito mais consulta, sabe? É aquela coisa pro cara que é professor, né, falar uma coisa interessante. Por exemplo, no primeiro registro escrito mesmo, tá lá nas pirâmides de Ramsés II, que é o mesmo do Moisés, sabe? Sim. Que foi criado com Moisés. Sim. Então, nas pirâmides dele teve a guerra de Canades lá, Canesh, uma coisa assim. E aí o rei de Alepo, ele se afogou. E aí os soldados foram tentar fazer uma reanimação nele, daí inverteram ele de cabeça para baixo e pressionaram o peito. E tem lá isso na pirâmide desenhado. Foi o primeiro registro de uma manobra de RCP que tem. Pô, isso é legal pro cara dar aula, né? Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Cara, peguei e fiz, só que eu estabeleci um limite. Eu não falo mais do que isso. O curso que eu faço sobre reanimação, pô, eu acho que é um curso massa. É um curso massa pra caramba, porque ele traz todo o suporte básico de vida mesmo, sabe? Não só a parte de cardiogenia, traz a parte de hipóxia também. Mas eu estabeleço um limite. Eu não falo sobre avançado, porque eu não tenho essa expertise. Eu não sou médico. Eu não faço esse procedimento, eu não tenho esse skin in the game, isso não está na minha pele. Mas recuperar é 20 anos fazendo SCP. Quase toda semana a gente pega um óbito então, e a gente faz a recuperação. Ou não, né? Na maioria das vezes não. Mas a gente faz. Outra coisa também que o cara faz, né? Foca no processo, né? Fazer o processo bem feito, não no resultado. Porque se tu foca no resultado, se o resultado não vir, tu fica frustrado. Agora, se tu focar no processo, o resultado é uma consequência. Por exemplo, né? Você tem um negócio aqui. Então, se você focar só no resultado, pô, não consegui patrocinador, não tenho um negócio para vender, isso não está um negócio girando, estou focando no resultado, aí eu vou me desmotivando. Agora, no processo, o que é? Não, vou fazer um negócio de qualidade, eu vou fazer uma expansão, vou fazer novas ofertas, e aí você vai focando no processo. Quando você olha para trás, você tem um monte de resultado. Vai estruturando, né? Vai estruturando, vai criando um efeito composto. E aí, isso aí é o que a gente fala sobre o cara estabelecer limites. Então, um pouco da nossa conversa aqui de hoje, cara, é justamente para que você pegue todo esse teu conhecimento de resgate veicular e trabalhe ele de uma maneira que você sintetize isso e deixe um legado. E hoje, com a adoção da tecnologia, né, a gente tem muita facilidade. O primeiro livro que a gente fez, esse aqui eu levei 4 meses para fazer. Hoje a gente faz livro em 2 dias. Por quê? Porque a gente treina um agente GPT, a gente cria o agente GPT e treina. Vou até te dar um exemplo, eu te falei em off, né? Sobre um trabalho que a gente está fazendo com a Débora. Então, a Débora, ela é uma bombeira comunitária lá de Garuva. Técnica em enfermagem, é uma mulher fantástica, assim, ó, demais a mulher. E ela teve câncer de mama, e ela venceu o câncer de mama, ela tem 2 filhinhos pequenos, só que agora veio com uma metástase óssea no fêmur e na coluna. Então, a gente é da área da saúde, a gente sabe o que isso significa e o que acontece. A gente sabe que a gente tem pouco tempo para poder fazer muita coisa. Então, eu não conhecia a Débora. A Débora chegou lá no quartel, estava conversando com as meninas lá, só que eu olhei aquela mulher numa força tão grande, num brilho, num olho, numa chama para a vida, assim, que eu falei, meu Deus, que mentalidade forte, cara. Essa mulher tem muita coisa para ajudar muita gente. E aí, a gente fez uma conversa lá de mais ou menos umas 3 horas, eu gravei a conversa dela,
peguei aquele vídeo, joguei para uma extensão do ChatGPT, ele transcreveu ele inteiro, peguei toda aquela história dela, criei um agente GPT com aquela história e fiz as perguntas dentro das narrativas da jornada do herói, da Disney, da Pixar, para poder fazer um formato de um livro que seja bem gostoso de ler. Deu, acho que umas 4 horas de trabalho em cima desse livro. Daí eu terminei o livro, mandei para ela fazer a correção. Ela fez a correção, ela, a Duarte e a Krieger, que são as amigas, né? Estamos ali com... Pegamos aquilo, já diagramei, fiz o livro, registrei na Biblioteca Nacional, deu 3 dias, cara. Em 3 dias a gente estava com o livro dela pronto. Caramba, que massa, cara. Por que a gente não tinha tempo? A gente sabe que o tempo agora está escasso, a gente está correndo atrás disso. Então, a gente utilizou a tecnologia para quê? Para poder fazer um trabalho com a Débora. E aí, desse livro, a gente estruturou um negócio para a Débora. Que é assim, ó, Débora, você tem que poupar a tua energia. Porque ela faz a químio, ela fica muito fraquinha. Fica debilitada, né? Porque é uma pancada, cara. Imagina. É foda. E aí, o que a gente estabeleceu? Ela é cristã. E ela canta na igreja. Você tem... Até uma coisa que eu quero falar aqui. São 4 áreas que a gente trabalha na nossa vida. E quanto antes você entender isso, para você, melhor é. Existe a sua zona de merda, onde que você, cara, tu pode tentar, tu não vai conseguir. Por exemplo, eu cantar. Cara, eu posso tentar o que for. Eu sou horrível, não vai dar certo. Não vai dar certo. É uma área de merda. Uma área de mediocridade, que é o quê? Que é a média. Tu vai fazer igual todo mundo faz. Então, essa é a segunda área. Depois, é uma área de excelência. Se você se esforçar muito, você consegue fazer. Se você, e ser bem naquilo. Eu me esforço e eu sou bem. E o último é a tua área de genialidade. O que é a área de genialidade? É tu não fazer força. Puta merda, fazer uma parada bem feita assim, aqui. O cara tá treinando, o cara tá fazendo um monte de coisa daquela e não consegue fazer. Tu chega lá, tu nunca viu aquilo na vida, né? Eu digo que uma das áreas de genialidade que eu tenho é a corda. Eu olho o movimento uma vez, não, beleza, já entendi. Não, mas espera aí, não, eu já entendi. E aí você, coloca o cinto, sobe lá em cima e faz o movimento. Mas por quê? Porque aquilo é uma zona de genialidade. Você faz aquilo com uma naturalidade, sabe? Você gosta. E quanto antes você saber quais são as suas zonas... Então, essa zona aqui, cara, eu nem vou tentar. Eu não vou tentar, você não vai ver eu lançando um CD. Não vai. Porque eu sei que isso não é uma área que eu sou bom. Mas eu sei as áreas que eu sou bom. E eu sei as áreas que eu preciso me esforçar muito para ser bom. Então, por exemplo, nadar. Não é minha zona de genialidade. Eu tenho que me esforçar muito para nadar. Então, eu tenho que treinar para poder nadar mais ou menos bem. E aí, diferente das coisas da zona de genialidade. Então, quando a gente trabalha essa zona de genialidade, por que eu trouxe isso, né? Porque a Débora, ela tem várias zonas de genialidade. Então, ela canta, ela palestra, ela conta a história super bem. Então, a gente não tem muito tempo para perder. Então, mapeei, vi qual que é a zona de genialidade dela, peguei aqui, beleza. Então, você vai ter o teu livro. Você precisa levantar dinheiro para pagar o teu tratamento e para poder levantar uma graninha para poder deixar para tuas crianças, né, se acontecer qualquer coisa contigo. Tem um filhinho de 5 e um de 8. Beleza. Aí a gente fez uma palestra para igrejas, onde ela começa com louvor, aí ela fala o tema, depois ela põe um trecho bíblico, depois ela fala sobre a história dela, outro louvor, daí ela fala sobre o livro, fala sobre a vida dela e finaliza com uma mensagem emotiva e no final ela vende o livro dela. Aí ela faz um negócio com o pastor da igreja, metade das ofertas daquele dia dela, outra metade da igreja, ou o pastor que é muito bom de coração deixa 100% para ela. Para quê? Para ela separar uma caixinha para a criação dos filhos dela e para ela separar uma caixinha para o tratamento dela. E no final ela vende os livros. Esse é o primeiro negócio. Segundo negócio, ela passou por um câncer de mama e teve uma metástase. E tem gente que precisa desse tipo de palestra. Então ela pega e vai fazer essa palestra de prevenção ao câncer de mama. Putz, cara, você pega Sebrae, você pega qualquer área da saúde, é uma baita numa palestra, porque é uma escritora falando, contando a história dela. E no final ela vende o livro dela. Então ela vende a palestra e mais o livro dela de novo. E a última, ela se tornou uma empresária. Ela se tornou uma mulher de negócio. Chega num Sebrae e fala assim, eu tenho a minha palestra aqui, esse aqui é meu livro, esse aqui é o meu negócio, eu gostaria de dar palestras para você. Então, ela já, do nada, em 3 dias, ela saiu do zero a um baita do negócio. E ela gastou quanto com isso? Praticamente nada. A gente gastou ali R$100, R$120 para poder fazer o registro na Biblioteca Nacional do livro dela. A gente teve um aporte de R$700 para poder
fazer a impressão dos livros iniciais e foi isso. Que negócio que você abre hoje com menos de R$1.000 e aí você pode ter uma alta lucratividade? Isso só é possível por quê? Questão de conhecimento de mercado, conhecimento de negócio e conhecimento de tecnologia. E tudo isso a gente tem uma finalidade, né? A finalidade da Débora em específico foi... Por que a gente fez isso de uma maneira tão rápida, né? Daí agora o pessoal fala, não, agora ele criou a receita de fazer dinheiro rápido pela internet. Não, pô, é que ali precisa ser rápido. Ali precisa. Você falou sobre a Academia do Resgate. Então, a Academia do Resgate a gente só gastou até agora. Pô, a gente gastou um monte, mas porque o projeto da Academia do Resgate ele é a longo prazo. Não é nada para agora. A gente visualiza lá na frente o que esse organismo vai falar. No último episódio você falou ali sobre... Eu estou 10 anos trabalhando sobre uma coisa que eu chamo de designer educacional colaborativo. Porque todo aluno ele vai ser um professor, não é? Ele pode ser, ele vai ser um professor em algum momento. Então você já potencializa ele com as ferramentas necessárias para quê? Para que ele acredite nele e ele já comece a dar aula. Porque às vezes o cara entrou hoje a gente está em formação aqui no Bombeiro, né? O pessoal entrou agora no Bombeiro. A chance desse cara ser uma referência é muito maior do que aquele cara que já está há 10 anos. Sim. Por quê? Porque aquele cara que está há 10 anos, provavelmente ele já está acomodado. Ele precisa de algo que tire ele daquela inércia para despertar. E aquele outro cara está com sangue no olho. Tá no gás ali. Né? Ele quer... É a mesma coisa na formação do bombeiro voluntário. O cara chega lá e o que a gente tem que fazer como mais antigo? Tem que incentivar esse cara. Porque isso vai fazer com que vire uma energia cada vez maior. E acaba... É que nem o Hank tinha falado no episódio anterior, né? Acaba equalizando a energia, né? Porque eu tô no bombeiro contigo e tu tá naquele pique querendo aprender mais. Pô, eu não vou conseguir ficar parado vendo tu... Caramba, cara, o cara tá correndo também, tem que correr também, cara. E aí vai criando um efeito de arrasto, assim, né? Porque vai motivando também outras pessoas. Pô, o cara tá conseguindo, eu também consigo. O cara pode, eu também posso, né? E vai multiplicando isso, né? Vai criando... Contagioso, né? Esse é o termo certo. É a frequência, né? A frequência. Você começa essa era a palavra. A estabelecer frequências. Tem até um hack legal pra caramba, que você já ouviu falar nas 7 leis do universo? Vagamente. Então tem um livro chamado Kybalion. É um livrinho pequenininho assim, custa R$20. E ele fala sobre as 7 leis do universo, fala sobre Hermes Trismegistus, que foi um grande sábio que viveu no Egito, lá na época de Abraão. Então, muito da cultura religiosa cristã que nós temos hoje, né, que ela foi herdada ali do judaísmo, Abraão aprendeu com ele. Só que ele fala sobre as 7 leis do universo, só que ele fala de uma outra maneira, contando outras histórias. E no final das contas, eles acabam chegando tudo em Jesus Cristo, e aí Jesus ele apresenta essas leis de uma maneira muito mais pedagógica, para as pessoas entenderem. Então, a vida de Jesus foi praticamente ensinando as pessoas a fazer isso. Como acessar isso? E a frequência é uma delas. Né? Jesus não fala, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Então, hoje não é dito, você é a soma das 5 pessoas que estão próximas de você? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a frequência, né? Você começa a andar com pessoas que pensam desse jeito, você vai pensar desse jeito, e aí isso pro bom ou pro mal, né? Isso é um fato, cara, porque a minha... Eu sou um cara, assim, com um ciclo de amizade bem pequeno. Eu não tenho muitas amizades, né? E aí, até um tempo atrás, a minha esposa, Rafael, por que tu não vai lá na casa do fulano, vai lá dar uma volta? Eu falei, cara, não quero, porque a frequência dele é diferente da minha. Porque se eu começar a ir muito lá, daqui a pouco eu tô na mesma frequência que o cara. Não é que eu não gosto do cara, gosto da pessoa. Mas, pô, eu sei onde eu quero estar, porque eu sei que o comportamento de pessoas vai me influenciar também. Entende? Então, às vezes eu prefiro ter 1, 2 amigos que eu sei que anda na mesma linha de raciocínio que a minha, na mesma frequência do que a minha, do que eu sair da minha zona e me colocar num lugar que, de repente, não vai ser o caminho que eu quero seguir. Porque a frequência, ela influencia. 100%. Né? Você pega uma planta e coloca uma planta num ambiente feio, triste. E aí eu falo, não. Então, às vezes, eu prefiro ter menos amigos, mas essa quantidade ser de uma qualidade muito boa, do que ter uma legião e não me trazer a frequência que eu preciso. Né? Até essa tem uma questão bem interessante sobre processos de aprendizagem, né? E aí, quando tu coloca o processo de aprendizagem muito relacionado com a questão de espaço e tempo, vai ser muito bem o que você falou. Imagina que você tem uma linha, e essa linha é o seu conhecimento sobre uma área. Vamos dizer que é resgate veicular, uma linha de resgate veicular. E aí você vai colocar um ponto. O seu conhecimento sobre resgate veicular está aqui na frente. O meu conhecimento sobre resgate veicular está aqui atrás. Por quê? Porque eu estudo outras áreas. Eu sei de resgate veicular? Sei, mas é muito pouco comparado a quem só estuda isso.
Só que se a gente começar, isso aqui é o tempo. Se eu começar a dividir o mesmo espaço com você, o que vai acontecer? Tu vai acabar equalizando, né? Isso. As nossas linhas vão e a gente vai continuar junto. Se eu começar a olhar outras referências que você não está olhando, que estão à frente, o que acontece? Eu acabo passando. E aí, isso aqui acontece uma parada tão legal que a gente pode criar máquinas do tempo de aprendizagem. Caramba, olha só que parada doida. Eu gosto de máquina do tempo. Não, olha só que parada doida. Vamos dizer que eu morri. Tá? Eu morri. Só que eu deixei esse livro aqui, ó. E aí o cara que daqui a 20 anos ele está lendo esse livro aqui e ele vai dizer, porra, olha só que parada legal. Então o que eu estou fazendo? Eu estou deixando uma mensagem para esse cara que eu não estou mais aqui. Então é um cara, ou então eu pego um livro de Aristóteles, eu pego um livro de Platão. O cara viveu há não sei quantos anos. Eu pego o ensinamento de Jesus Cristo, 2000 anos atrás, e o cara está me ensinando agora. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um espaço temporal, onde é a mensagem dele que está sendo propagada. E aí eu estou quebrando o espaço-tempo. Então, quando a gente materializa o nosso conhecimento, seja ele de qualquer forma, hoje a gente tem muita coisa para materializar. Tem livro, tem isso aqui, o podcast, tem vídeo. Cara, se eu te falar que o Halligan tem essa linha também, cara... Qual que é a pira? Essa linha do tempo, né? Uhum. Pô, quando eu pensei em criar o Halligan, né? Eu pensei, cara, eu quero que daqui 20 anos alguém fale, pô, quem foi o Felipe Lucena? Pô, tem um registro lá. Daí, daqui 40 anos, 50 anos, a gente não tá mais aqui. Mas há um registro e ali não é o Rafael que tá falando do Felipe Lucena. É tu que tá falando de ti. Né? É o que você falou do cara do caminhão, né? Lembra? Cara, Então... Bicho, é massa isso aí. Tu cria uma marca no tempo. Tu cria literalmente uma marca no tempo. Né, vai ficar ali, vai ficar registrado. Isso aqui é um material que vai ficar registrado. Enquanto houver internet, enquanto que houver isso, né, disponível, pô, eu quero saber de tal coisa, eu quero saber como é que foi tal coisa. Tem um registro histórico daquilo, foi registrado. E a analogia da máquina de tempo, assim, ela faz todo sentido para mim. E quanto aprendizado, né? Tipo, você contou uma história para mim, não sei se você contou já aqui no podcast, sobre o rapaz que foi mencionado aqui no podcast, daí depois ele foi lá, sim, e aí ele abraçou o caminhão, ele chorou, né? Sargento Castellani. Agora imagina esse cara, porque assim, ele passou por situações que a gente não passou. Tipo, ele não tinha ferramenta hidráulica, ele tinha que abrir com alavanca. Alavanca, pé de cabra, serra de cano. E às vezes é um conhecimento que esse cara troca uma ideia com a gente que é mais novo, e a gente... Daí pensa, pô, cara, mas se a gente pegar essa ferramenta que é nova, tem essa tecnologia agora, e adaptar pela técnica que eles faziam lá no passado, o que acontece? Puf, o cara surge uma nova ferramenta, isso é inovação. A gente fez um curso agora de resgate veicular, que foi bem nessa tua linha que tu foi. A gente fez toda a parte de estabilização, estricação, corte ali e tal, com a tecnologia vigente que tem aí hoje, está disponível, né? E aí a gente chegou no ponto, beleza. Não temos mais essa tecnologia disponível por um X motivo. Como é que a gente vai tirar? E aí a gente retrocedeu na tecnologia e aplicou os métodos usados lá na década de 90. Cara, um método mais primitivo. Funciona? É funcional, né? E aí tu pega um antigão desse, que trabalhou 30 anos com um pé de cabra, com, sei lá, se virando ali, e ele chega assim, ó, irmão, tu vai cortar aqui, tu vai soltar aqui, 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 aqui. E para ti, esse é um trabalho muito mais cansativo, exaustivo, porque tu não sabe. Porque eu vi uma frase que, no curso agora, que foi falar assim, ó, a gente tem que cuidar porque a tecnologia nos aborrece. Porque agora tá fácil eu pegar demais, né? um matro lá, cortar, abre, pum, beleza. E se eu não tiver ela? Eu tô acostumado com a tecnologia, eu vou te dar um exemplo. Em Ascô, a gente tem o Lucas, né, bem relacionado à RCP. Cara, eu não lembro da última vez que eu fiz compressão torácica. Porque eu só uso o Lucas. Coisa e aí, tá, Rafael, mas tu treina RCP? Não, cara, não treino quanto eu deveria treinar. Por quê? Porque eu tenho a tecnologia para mim, não precisa. Tá, e se a tecnologia falhar? E aí, o que eu faço? Né, será que as minhas compressões vão estar tão eficientes quanto o Lucas? Né, vai ter uma frequência correta? Vai ter uma profundidade correta? Né? Então, às vezes... a gente tem muito isso no salvamento em altura. Porque daí você tem lá, hoje, né, cinturão de resgate, você tem float, ID, maestro. Só que quando você conhece o que é antigo, se você está no sanhaço, você consegue
se livrar de outras... A sua caixa de ferramenta aumenta. Sim, sim. Então, é bom você entender os princípios, né? Da onde surgiu para poder... O meu pai conta uma história que eu achei engraçado. Ele se aposentou em 2016 ou 17. Ele ficou um ano fora. Até ele voltar, né? Pro bombeiro. Uhum. E ele diz que, eu não sei se bem certo quando ele voltou, mas naquele período de volta ali, eles foram pegar uma situação de um elevador, de uma mulher presa no elevador. E a guarnição ali, majoritariamente ali, mais moderna ali, né? Máximo ali um cabo mais antigo e tal. E meu pai já, piloto velho de guerra, né? O pessoal quebrando cabeça e tal. Aí disse que chegou o sargento Proc lá, olhou, pegou um clipe lá de um extintor, não sei o quê. Abriu a porta, abriu. Os caras, caramba, sargento, o que o senhor fez? Não, eu só tenho uma travinha aqui, não sei o quê, não sei o quê. E os caras ligando pra técnico, não sei o quê, mexe no motor, não sei o quê. E o cara foi num pontinho lá e tal. Aí os caras, mas como é que o senhor fez? Ah, sou 30 anos bombeiro, né, cara? Eu sei um pouquinho, eu acho, né? Um pouquinho eu acho que eu sei. E é isso, né, cara? Já passou por ali várias vezes. Já quebrei a cara. Essa que vocês estão quebrando agora, eu já patinei nessa, já aprendi com isso, né? E aí, é que a gente falou, tua caixa de ferramenta, ela aumenta. Né? E aí a questão é conseguir sugar dessa galera o máximo de informação, né? E aí tu pensa, vem uma rapaziada nova, né? Entra aí, a gente tem agora com mais um curso de praça em andamento, né? Uhum. E os nossos antigão estão indo embora. Quem é que vai passar essa expertise pra essa galera? Quem é que vai dar o cliquezinho assim, ó, tem essa malíciazinha aqui, ó, dentro do resgate aqui, ó, que não é um corte de caminho, mas funciona. Entende? Tem essa linha aqui, ó. Sabe? Mas chegou num ponto bem interessante, cara, que agora é até interessante pra gente mudar muita chave. Porque hoje nós somos esses antigões, né? Porque a gente já passou muita coisa e tem muita experiência. E o fato de você se posicionar como esse cara faz toda a diferença. E aí, quando você tiver contato com um aluno, um cara que está começando agora, você pode... Cara, isso aqui é pra vida. Você pode fazer um inimigo por 30 anos ou um amigo por 30 anos. Tem gente que faz questão de tratar o aluno como bicho, né? Não, e ele fala justamente isso. Não, o aluno tem que ser tratado como bicho. Mas esse cara... ele está passando por um estresse que ele não é comum o que ele está vivendo naquele momento. É um estresse que está lá em cima. Sim. O nível de sinapse para ele conseguir ter qualquer processo de aprendizagem ali durante a formação já é dificílimo. E aí chega mais um monte de gente querendo sugar esse cara. Se você tem a oportunidade de chegar lá e fazer com que esse cara tenha uma instrução maravilhosa, onde ele realmente aprenda, e naquele momento ele sinta muita satisfação em estar aprendendo com você, cara, então faça. Porque tirar disso, né, de que o aluno tem que ser tratado como bicho, né? Não, cara, aquele momento é o momento, às vezes tu não vai ter oportunidade de ensinar o cara de novo. E é esse cara que ele vai estar sozinho lá no interior do estado, como chefe de socorro, com a responsabilidade da vida dele, da vítima, e às vezes de uma equipe inteira que está esperando dele uma reação. Pô, que o cara até mês passado, o cara era engenheiro, pô. Ele nunca tinha visto sangue na vida dele, nunca viu uma pessoa morta na frente. E esse cara tem que ter inteligência emocional para pegar e buscar aquela informação do treinamento que ele teve lá. E às vezes os nossos professores não têm essa responsabilidade de entender que o cara que tu está formando ali, esse cara vai ser a referência lá no lugar onde ele vai estar. Tem uma fala do Rank que eu queria ter comentado, e eu vou aproveitar esse gancho aí, bem nessa linha que tu estás falando, que ele falou que ele se inspirou no... Me fugiu o nome do colega lá. Eu quero ser esse profissional. Tu me falou o nome do cara? Piraci. Pô, eu quero ser esse cara, né? Eu como bombeiro, né? Puxando o sargento pra lá. Cara, hoje pra mim, um modelo de profissional bombeiro é meu pai. Cara, é um cara que eu admiro, assim, da capacidade técnica que ele tem. Não é pelo que eu... Não, porque eu vejo o profissional que ele é. E a prova disso, cara, e é bem no que tu falou, a gente foi na comemoração dos 65 anos do Bombeiro de Lages, que a gente foi lá representar o meu avô, né? E na época, Lages, Rio do Sul não era batalhão ainda, era uma companhia de Lages. Uhum. Cara, Blumenau, Lages é longe, você sabe disso. E aí a gente chegou com meu pai lá, meu pai fardado e tal. Chegou uma galera, assim, um monte de soldado. E aí, que não sei o quê, abraçando meu pai. Que massa, não sei o quê e tal. O meu pai, cara, não conheço nem a metade, mas né, beleza, né? E aí, não, o senhor foi sargento, o senhor é cabo lá na nossa escola de formação, não sei o quê, papapá. Aí o pai, Rafa, vem cá. Né? Isso falando em off, não falou isso pra ninguém, né? Metade dos instrutores só sugou os caras. E eu tava lá ensinando os caras.
E eu nem lembro quem são esses caras aqui, mas eles sabem quem eu sou. Eu, querendo ou não, eu marquei a vida deles. E se eles estão fazendo alguma coisa, com certeza eles vão lembrar de mim, ó, o Pro que me ensinou assim, assim, assado. Porque ao invés de eu sugar, eu estava ensinando. E é nessa linha, porque eu falo de referência, pô, eu preciso ser, que nem eu falo assim, pô, que nem o Rank, né, falou, e eu falo na questão do meu pai, eu quero ser pelo menos a metade do que meu pai é como profissional. Porque se eu conseguir ser a metade do que ele é, bicho, pô, eu tô feito como profissional. Eu sei que eu vou ser uma referência daqui a algum tempo, eu sei que as pessoas em algum momento vão, pô, pro que resolve. O cara sabe fazer, dá para largar na mão. E deixar esse legado, sabe? Tipo, não ser o cara veio aqui, solta com os pés pelas mãos, não ensinou nada, reteu o conhecimento, ele teve um monopólio, só eu sei, porque eu tenho medo de perder minha posição dentro da minha instituição. Não quero isso, cara. Se eu puder te ensinar alguma coisa e tu melhorar ela, e daqui amanhã depois tu ser melhor do que eu, cara, que massa, cara. Porque é o paciente lá na frente que vai estar ganhando. O meu interesse é o paciente. Não é a minha autoestima, não é o meu interesse pessoal, sabe? E é bem nessa tua linha, assim, a gente poder influenciar e cara, marcar vidas de fato, sabe? Pô, aquele fato do meu pai ali, cara. Pô, meu pai falou, cara, eu não conheço essa rapaziada, velho. E os caras lá, pro aqui. E eu lembro, cara, meu pai querendo conversar lá com o subtenente, né, questão lá no presente que o meu avô ia ganhar na época lá. Meu avô era acamado, não podia ir. E os caras não deixaram meu pai sair de lá, cara. Alvoroçaram em cima do meu pai. Daí o pai, pô, que coisa chata isso aqui e tal, não sei o que, pá e tal. Daí eu fiquei, os caras são soldados, nem sei quem são, mas só porque eu tratei bem lá atrás. Pô, ó a influência, cara. Né? Então, é bem nessa linha que tu tava falando. Mas uma coisa que você falou aqui, cara, que é muito importante, existem três vieses cognitivos que acabam pegando todo ser humano no que diz a orgulho e vaidade, né? Que é o dinheiro, o sucesso e a sabedoria. E aí a gente acha que as pessoas mais orgulhosas são aquelas que têm dinheiro ou sucesso. Mas, na verdade, as pessoas mais orgulhosas são aquelas que se ancoram na sabedoria que têm. E dentro da nossa instituição, a gente tem muito disso. Aquelas pessoas que, durante algum período da carreira, sempre foram tidas como referência, aquela pessoa sabe. E para ela não abrir essa vaidade dela, porque aquilo é um objeto de orgulho, saber, né? Ela pode procurar aquela pessoa que ela sabe. Então, ela não vai abrir para não ensinar para outras pessoas, para não procurar outras pessoas. Então, ela fica se ancorando na vaidade da sabedoria para poder... Porque a vaidade da sabedoria, ela não é tão descarada quanto a vaidade ao dinheiro ou a vaidade ao sucesso, né? A pessoa que ela tem muito sucesso, ancorar ela ao sucesso dela e ela ficar jogando sucesso na cara toda hora... A pessoa não está acostumada, né? Isso acontece. No dinheiro é a mesma coisa. Agora, na sabedoria, a gente não percebe, mas isso acontece toda hora. O cara ficar toda hora jogando o tanto que ele sabe, desmerecendo a pessoa que sabe menos. E a questão do saber é só questão de tempo, né? Se hoje eu sei um pouco sobre salvamento aquático e você sabe um pouco menos que eu, em pouco tempo você já vai saber o que eu sei. É só você se dedicar um pouco a essa função. Então, e se eu já sei, eu posso te passar o caminho, você vai aprender muito mais rápido. E quando a gente fala na nossa área, né, é um pouco até imoral você segurar o conhecimento na nossa área. Com certeza. Porque, imagina, se você não me passar uma técnica de resgate veicular e daqui no próximo serviço, eu tenho que desencarcerar 3 pessoas lá na minha cidade. Pô, uma técnica que se fizesse isso aqui, desencarcera, mas não vou falar. Porque ele só vai saber se ele fizer não sei o quê. Isso daí é complicado. Nossa. E até a questão voltando agora para toda a questão do designer educacional colaborativo, é justamente isso. Porque nós não somos o dono do conhecimento. A gente sabe que os alunos que vêm para a gente, eles têm muito, muito a oferecer para a sociedade. Então, dá a oportunidade, né? Você vem aqui fazer um curso com a gente. Dá a oportunidade para você mostrar a tua perspectiva de resgate, mostrar toda a tua perspectiva de vida na área da emergência e fazer com que isso se materialize através de um curso, através de um livro e depois fazer com que isso seja propagado, isso é bom para todo mundo. É bom para você, é bom para as pessoas que estão lendo e a gente acaba elevando o nível da emergência porque as pessoas não conseguem mais entregar meia boca, porque está todo mundo entregando com excelência, entendeu? Essa é a pegada. Porque a mesma coisa todo mundo faz, né? O mais do mesmo, né? Tu tem de... Porque, pô, eu tinha uma frase para falar, me deu branco aqui agora, bem nessa tua linha, assim.
tem muita coisa que, se não tiver um diferencial, se não tiver uma pegada diferente, cara, um meia boca todo mundo faz. Isso é fácil. É fácil fazer. Isso aí faz. É só ir o faz. NHS, né? É o NHS, na hora sai, tu desemboca ali e pronto, acabou. Tá, mas cadê o detalhezinho, o diferencial, a cereja do bolo, Cara, né? eu vou ser obrigado a falar sobre a última ocorrência que a gente atendeu. Caminhão estacionado na beira da BR ali, entre Garuva e Itapoá. Não tinha luz, escuro, 3 horas da manhã. Aí o cara foi fazer um concerto no container, na parte de cima, e ele deixou a família inteira na frente do caminhão, pensando que se acontecesse qualquer coisa, o caminhão ia proteger, né? Uma criança de 9 anos, a gente descobriu depois, mas era pequenininha, sempre que tinha uns 8. Uma moça com um bebezinho de colo, na frente do caminhão. Veio o outro caminhão, não viu, em cima da curva, pegou e bateu atrás da carroceria e já caiu numa ribanceira. Virou em nada aquela carreta, era uma carreta branca. O container deslocou por cima da cabine e aí jogou o caminhão para frente. A criança que estava na frente, o caminhão para-choque bateu na nuca dela, passou com o rodado entre ela passou por baixo do rodado, caiu, o container passou por cima dela e caiu 40 centímetros depois dela. Aí quando a gente chegou, ela estava em posição fetal do lado assim, e aí, cara, fiz o método START, né? Método START não, fiz os 5 pilares, né? Eu vou até aqui, porque ajuda, né? Sim. Assumir o controle, assumir o comando da operação, estabelecer uma área de tratamento, depois uma equipe de resgate ou coleta, faz a triagem e aí depois uma equipe de transporte. Estabeleci esses 5 pilares. Na hora que eu fui fazer a triagem, que eu avaliei a menina estava em posição fetal. Estava assim, decúbito lateral direito, como um feto. Peguei, cortei a roupinha dela, abri inteiro para ver o que estava acontecendo. Exposição ali dos membros ali, para poder fazer uma avaliação mais detalhada, né? Sem mexer muito nela. Cara, abdômen rígido pra caramba já, e ela segurando assim, protegendo o abdômen. E a região occipital aqui, ó, parecia que tinha 2 cabeças, um edema gigantesco aqui atrás. E aí a galera já foi colocando o colar cervical. Eu disse, não coloca o colar cervical, porque o colar cervical ia pressionar bem aquele edema e eles iam reposicionar ela em decúbito dorsal. Se abrisse aquela menina, se colocasse... a rotação ali já... Não, ia romper aquela artéria. Sim. Do jeito que ela estava, a gente só colocou a maca do lado, ela era pequenininha, a gente fez ela em bloco e colocou assim, sem movimentar, 0. Tiramos a roupinha, colocamos a manta, oxigênio, colocamos numa ambulância e ela deslocou. E a gente ficou esperando as outras ambulâncias chegar. Tanto que até para imobilizar ela, era tão pequenininha que o tirante não abraçava ela. A gente teve que imobilizar ela com uma atadura. Fazendo em X, né? Cara, foi assim, ó... O protocolo ele precisa ser seguido, mas nada tira as funções organolépticas de um socorrista. O cara que está ali, ele tem o filho, ele tem que entender que se ele expor aquela menina ali, na hora ela ia aumentar aquela hemorragia interna e ela ia morrer ali. E aí o pai dela com trauma raquimedular em cima da carreta lá. Então, foi uma cena... É cena de múltiplas vítimas, né? Porque você já tem 6 vítimas ali para uma ambulância. E para nós é muito recorrente lá. Mas você ter essa visão eu falando aqui parece simples, estabelecer 5 pilares. Mas na hora que tu chega numa cena dessa, por exemplo, na 376, não sei se tu ficou sabendo do deslizamento da 376 lá, cara, era gigantesco. Na hora que a gente chegou lá, 7 carretas soterradas, não sei quantos carros soterrados, tinha um monte de gente na zona quente. Foi ano passado, né? Foi no final do ano passado. Cara, você olhava o desespero na cara de todo mundo e você saber exatamente o que você tem que fazer, as pessoas olham pro teu olho e elas veem a confiança. E elas sabem que você sabe o que tem que fazer. Cara, e é estabelecer 5 pilares. E isso só foi possível porque, era 5 anos estudando sobre gerenciamento de múltiplas vítimas. Daí eu chamei o Matos para ver a parte de triagem, a gente escreveu o livro junto, lançamos os livros, fizemos um monte de treinamento, deu a ocorrência, estava tudo aqui, ó, no sangue, foi rápido, sabe? Daí quando as agências começaram a chegar, já estava tudo resolvido. Se o evento começa simples, se ele começa bem organizado, ele vai ficar organizado. Se ele começa o caos, para organizar o caos de novo é muito difícil. Então, para o oficial que ele pega um evento que ele já começou organizado, tá legal, ele vai conseguir manter. Agora, ele ter que organizar, depois que ele chegou, 3 horas de evento, aquela coisa toda, vai ser muito mais difícil para ele. Difícil. E a função desse livro de gerenciamento é justamente para essa equipe, a primeira equipe que chega. Não é para oficial, não é para o... É a primeira resposta, né? É a primeira resposta. O cara que chegou primeiro, o que ele faz? Cara, já estabelece, já começa aqui, conforme vai chegando a galera, como um organismo vivo já vai se organizando. E aí é onde o Rank falou no episódio passado. Quem vai te falar isso? Não é o cara que tem 30 anos de um centro de treinamento. É o cara que está todo dia com a mão no sangue, fazendo rapel e tirando vítima de buraco e acordando de madrugada na chuva.
E, além disso, estudando. É o cara que tem 15 pós-graduações, tem não sei quantas pós-graduação na área da emergência, estudando, decorou o PHTLS, vai pegar o PHTLS, está todo riscado lá, todo tipo de livro de resgate, porque esse cara pensa no quê? Em entregar para a sociedade o melhor que é possível. E esse cara, ele tem que ser valorizado. O serviço que você está fazendo aqui tem que ser valorizado. Você tem que proporcionar um conforto para sua família. Isso aqui tem que te dar grana. Tem que te dar grana para quê? Para que tu faça mais isso aqui. Para que mais pessoas se motivem e, consequentemente, a sociedade vai ficar muito melhor, porque é mais pessoas olhando para o próximo, fazendo materiais para o próximo, entendeu? Então, é uma corrente do bem, sabe? É uma parada que é uma bola de neve que vai... Só aumenta, né? Só aumenta e é massa, né? Porra, é massa pra caramba. Você pode ver diversas outras áreas do conhecimento, mas ninguém vai ter a paixão que o bombeiro tem, cara. De ajudar os outros, de estudar para poder salvar os outros. Eu vejo na parte de salvamento aquático todas as áreas, né, que eu estou envolvido, mas é uma dedicação. A gente estava no Green Day agora, daí tinha a equipe lá de Santa Catarina, a dedicação daqueles meninos, cara. Dedicação de estudar, de treinar para poder entregar o melhor para a sociedade. Nós temos aqui em Blumenau o Cabo Marconde, conhece? Pô, demais, mano. Vixe é um ninja, cara. A gente conversou com ele aqui. Ele veio com o VC Mendes. Outro cara monstro dos Monstro, dois cortes né? de árvore, né? Esses caras são monstros. Eu acho que eles estavam lá, não estavam? Não, é que eles são mais na pegada do arborismo, arborismo, né? É. Perdão, eu confundi as coisas ali. Mas é parecido. Mas é parecido, né? Cara, eu vibro demais, assim, quando o assunto é bombeiro, resgate, eu acabo vibrando, assim, mais do que o normal, né? Teve um acidente que nós atendemos faz um mês, cara. E aí chegou na cena e tal, e aí a equipe do atendimento hospitalar já fez aquela primeira abordagem ali de fora do veículo, identificando e tal. E aí a parte de estabilização do veículo, contenção de fluidos, né, corte de bateria, ficou sobre a minha responsabilidade, né? Pô, fiz toda aquela estabilização ali, o socorrista, carro liberado, carro liberado, beleza. Eu disse, não, eu preciso de 30 segundos. Fui lá, abri o capô, cortei a bateria e tal, joguei esse pilho no chão, estava tendo vazamento de combustível e óleo. Acesso liberado, pode acessar a vítima. A equipe entrou, extraiu a vítima. Pô, cara, emergência assim, grave, que 10 minutos estava resolvido. Cara, quando acabou aquilo ali, deu uma sensação de euforia, cara. Tão massa. Eu falei, cara, que massa. Podia acontecer isso aqui todo dia. Cara, e tu sai vibrando, assim, sabe? Porque as coisas acontecem do jeito certo, a sincronia da equipe, sabe? Tu sabe que o socorrista que tá lá, ele tá confiante, ele sabe o que vai fazer, ele só tá esperando o teu ok para poder fazer a extração da vítima, tu sabe que a tua estabilização tá bem feita, tu sabe que o gerenciamento dos riscos, né, tão controlados. E quando tu acaba, assim, dá aquela dose de adrenalina, assim, eu falei, cara, isso aqui é muito bom. É um espetáculo, né? É bom pra caramba. É como se você estivesse vendo um espetáculo de teatro ou uma música, né? Aí você gosta do caminhão assim, caramba, a gente fez isso mesmo, cara? Massa, pô, a gente é doido, cara. A gente é doido. Isso aqui não é pra gente normal, não. É massa, cara. Eu acho que quem não trabalha na área da emergência, quem não entende, não tem noção desse assunto, né, da área a segurança pública em todo o contexto, né, cara? Não, acho que nunca vai saber o que a gente está descrevendo. Não dá para descrever, né? A gente consegue falar alguma coisa, né? Mas sentir o que a gente sente é indescritível, assim, cara. E eu fico cada vez mais feliz, cara, porque, assim, o que o Halligan me proporciona, cara, de ouvir pessoas como tu, né? O Rank e os outros, todos os outros pessoas que passaram por aqui, eu fico muito feliz, cara, porque eu vejo, cara, que assim, o Halligan ainda nem saiu de Santa Catarina, ele tá aqui, e eu já fico, vamos dizer, no bom sentido, assustado com o nível operacional que o nosso estado tem, cara, sabe, de pessoas capacitadas, pessoas engajadas mesmo com a causa, sabe, pô, a gente vê que não tem mais espaço para amadorismo, cara. Sabe? Mas sabe uma coisa que vai ser até polêmico que eu vou falar agora, então prepara o corte. Isso. Marca lá, 59.11. Mas, cara, é porque durante muito tempo houve uma rivalidade entre bombeiro voluntário e bombeiro militar. Sim. Isso acabou gerando uma concorrência dentro do estado. Então, o bombeiro militar dos outros estados, eles não têm concorrência. Então, eles vão no ritmo deles. E o bombeiro militar, eu posso dizer isso porque eu tô dentro há muito tempo. Quando eu olhava para o lado e via o bombeiro de Concórdia, né, voando no resgate veicular, eu falei assim, pô, o que é isso, cara? Os caras tão bom pra caramba. O que acontece? Pá.
E é igual aquele teu, eu tenho um amigo assim, cara. Hoje a briga é Chapecó e Concórdia, né? Então, eu a tenho... briga não, né? Briga no bom sentido, né? Mas assim, tipo, eu tenho um amigo que assim, até pra mim é o melhor guarda-vidas que tem no mundo, é o Hermes Gordo. E hoje ele tem a vaga pro Mundial do Ironman. E a gente, cara, durante muito tempo eu tentando buscar ele. Eu não olhava pro meu índice. Cara, mas eu tava bem pra caramba, mas eu achava que eu tava horrível, porque o Hermes estava sempre lá em cima e eu aqui, ó, pau. E a mesma coisa que aconteceu no nosso estado. Porque a gente tem do lado o bombeiro voluntário, muito bom, bombeiro de Araguá, bombeiro de Joinville, bombeiro de Concórdia, os caras em várias áreas, né? Resgate veicular, no combate a incêndio, daí você tem um bombeiro militar. Cara, a gente não pode, a gente é o Estado, a gente que fica tentando. E aí depois, no final, eles ainda trocam figurinha e quem ganha é a sociedade, cara. Vira uma competição saudável, né? Saudável, que é hoje o resgate veicular, né? Você vê lá o resgate veicular, tem essa competição, mas não tem aquela rivalidade. Não. Tudo amigo. Tudo amigo. Os caras trocando figurinha mesmo. A gente vai ter agora em abril seletiva de trauma em Concórdia, eu acho que é o catarinense ou o nacional. Santa Catarina em peso vai estar lá, cara. Bombeiro militar, voluntário. É massa isso, cara. Interação, cara. Porque, vamos lá. Você tem o Senabom, né? Inclusive, até quero já deixar o convite aqui, né? Para o Coronel Mocelin vir aqui. Tá, o microfone aberto. Presidente do Senabom. E é justamente essa união, cara. Porque, assim, ó, quem ganha a sociedade... E eu bebi muito da água do bombeiro voluntário, né? Porque, primeiro que quando... Não contei muito o meu início ali da história, né? Mas quando eu tinha os 15 anos, que eu trabalhava lá na refrigeração, os meus amigos todos foram bombeiro voluntário. Putz, cara, eu queria muito isso, só que eu não conseguia, porque eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite e não tinha tempo. E aí, daí todos eles formaram, né? E aí o Diego já era bombeiro voluntário, e aí ele foi fazer o guarda-vida civil. Eu pensei, não, eu vou ter que sair do trabalho para poder ir. E aí depois eu entrei no bombeiro comunitário. Mas os meus amigos sempre tive muito envolvido. E aí é por isso que eu sei da entrega, sabe? E aí no começo da minha carreira, que tinha esses conflitos entre militar e voluntário, cara, eu ficava enojado com aquela situação. E hoje, com a evolução, principalmente de nível de consciência das duas instituições, que uma coopera com a outra hoje, cara, quem ganha é a sociedade. E eu acho fantástico o que está acontecendo agora. Teve uma evolução muito grande, assim. Se for comparar nos últimos, 10 anos, cara, a gente cresceu muito. Eu falo gente quando é BVESC e CBMSC. A gente cresceu muito, cara. A gente está Hoje eu penso que a relação do voluntário com o militar melhor impossível. E tem cada vez melhorado mais, sabe? O entrosamento das próprias equipes, quando elas atendem em conjunto, tu percebe que elas têm uma sintonia de trabalho já... O respeito, né? Já cada um... A gente está conversando a mesma língua, vamos dizer assim, sabe? Então, cara, quem ganha é a comunidade catarinense, cara, né? O que não é à toa que é o estado mais seguro, né? É o estado mais seguro do Brasil, né? Né? Eu acho que é o estado. E daí, se você for ver os níveis de resgate que é feito, né, cara? Tanto que eu e o Rank, quando a gente vai fazer essas palestras, né, os caras acham que a gente é gringo. Não, pô, não é brasileiro? Mas como se Santa Catarina devia ser país já, né? É outro nível, né? Não podemos, vai ser cancelado. Hashtag brincadeira. Luciana, fechamos já 1h03. Cara, hoje foi massa, cara. Passa rápido, né? Passa. Cara, podia ser 2 horas. Irmão, cara, muito obrigado, cara, por ter vindo até aqui, né? Largado a tua rotina, né? Ceder teu tempo aí, compartilhar um pouco da tua história, né? Viajar um pouco nessa história aí, refletir um pouco, né, sobre nossas ações e do que é ser bombeiro, né? Do quanto que a gente pode influenciar pessoas, quanto que a gente pode mudar a vida de pessoas a médio e longo prazo, né? Eu saio daqui melhor, né? Com uma visão um pouco mais esclarecida, assim, cara, me fez pensar bastante coisa aqui que só dava aquela telinha de erro, se tá dando erro é porque tá errado, tem que ajustar. Mas eu saio daqui muito feliz também de ter conversado contigo, cara. Muito obrigado. Queria te entregar, como de praxe nossa aqui, o nosso presente, né? Muito obrigado. Que a Natura e Arte desenvolve para nós. Né, de deixar lá no teu hall de lembranças lá. É uma lembrancinha nossa aí, da tua passagem. E dizer que o Harriga sempre vai estar de porta aberta aí, para tema, conversa, o que tiver aí, cara, manda pra gente que a gente bota aqui no microfone do Pedrão aí e joga pro YouTube. Mano, irmão, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, muito obrigado. Forte abraço. Eu acho que é isso, né? Mais algum recado? Não, acho que é isso aí. É isso aí? Só agradecer mesmo a oportunidade. Show de bola. Rapaziada,
Fechamos então o 19º episódio. E não esqueçam de seguir a gente lá no YouTube, Instagram, YouTube @RaligAPodcast, Instagram @RaligAPodcast1. Beleza? Forte abraço e tchau!